Olá, seja muito bem-vindo. Para muitos iniciantes, opções parecem algo distante, complexo ou avançado demais. Mas a verdade é que o conceito por trás de opções é mais simples do que parece. O que torna esse instrumento desafiador não é a ideia em si, e sim a forma como ele é usado. Por isso, o primeiro passo é compreender com calma o que uma opção realmente representa. Bem, uma opção é um contrato que dá a alguém o direito, mas não obrigação. Esse detalhe é fundamental. Diferente de comprar uma ação onde você se torna dono de uma parte da empresa, ao comprar uma opção, você está adquirindo o direito de comprar ou vender um ativo no futuro, por um preço previamente combinado. Esse direito tem prazo e regras claras. Existem dois tipos principais de opções: call e put. A call é uma opção de compra. Ela dá ao comprador o direito de comprar um ativo por um preço definido. Normalmente, quem compra uma call acredita que o preço do ativo pode subir. A put é uma opção de venda. Ela dá ao comprador o direito de vender um ativo por um preço previamente definido. Geralmente, quem compra uma put está se protegendo ou acredita que o preço pode cair. O preço definido no contrato é chamado de preço de exercício, ou também conhecido como strike. Esse é o valor pelo qual o ativo poderá ser comprado ou vendido, independentemente do preço de mercado no futuro, tá? O strike é combinado no momento em que a opção é criada e não muda até o vencimento. Outro elemento essencial é o vencimento. Opções não existem para sempre, tá? Elas têm uma data limite. Até essa data, o direito pode ser exercido. Após o vencimento, se a opção não fizer sentido financeiro, ela simplesmente deixa de existir. Esse fator tempo é um dos pontos mais importantes para entender opções, porque o tempo influencia diretamente o valor do contrato. Para adquirir uma opção, o comprador paga um valor chamado prêmio. Esse prêmio é o custo da opção. Então, ele funciona como um preço do direito, vamos dizer assim. Se a opção não for vantajosa, até o vencimento, o comprador perde apenas esse valor. Esse ponto costuma atrair iniciantes, pois a perda máxima é conhecida desde o início, quando se compra uma opção. Já quem vende uma opção recebe o prêmio, mas assume obrigações maiores, tá? Por isso, vender opções exige mais conhecimento e controle de risco também. Em essência, opções são contratos que combinam preços, tempo e expectativa também. Elas não substituem ações ou ETFs, mas permitem criar estratégias mais flexíveis. Antes de pensar em operar, o iniciante precisa apenas guardar isso, preste atenção. Opção é um direito com prazo, preço definido e regras claras. Entender isso muda completamente a forma como esse instrumento é enxergado. Depois de entender o que são opções, o próximo passo é compreender como elas funcionam na prática. Aqui, muitos iniciantes se confundem porque tentam memorizar regras sem entender a lógica. O funcionamento das opções fica muito mais claro quando você enxerga cada etapa como parte de um contrato simples, com direitos e deveres bem definidos. Tudo começa com a compra ou venda de uma opção. Quando alguém compra uma opção, está pagando o prêmio para adquirir um direito. Quando alguém vende essa opção, está recebendo o prêmio e assumindo uma obrigação. Esse equilíbrio é a base do mercado de opções. Um lado paga pela flexibilidade, o outro
recebe para assumir o compromisso. Ao comprar uma opção de compra, a call, o investidor adquire o direito de comprar o ativo pelo preço de strike até a data de vencimento. Ao comprar uma opção de venda, a put, ele adquire o direito de vender o ativo por esse mesmo tipo de preço combinado. Em ambos os casos, o comprador não é obrigado a exercer o direito. Ele só fará isso se for vantajoso. O exercício da opção acontece quando o comprador decide usar esse direito. Se uma call estiver no lucro, ou seja, se o preço de mercado estiver acima do strike, exercer pode fazer sentido. Se uma put estiver no lucro, quando o preço de mercado estiver abaixo do strike, o exercício também pode ser interessante. Caso contrário, a opção pode simplesmente expirar sem ser exercida, tá? A liquidação é a forma como esse exercício se concretiza. Em muitos casos, a liquidação ocorre de forma financeira, sem que haja troca física do ativo. O sistema ajusta os valores automaticamente. Em outros casos, especialmente em opções sobre ações, pode ocorrer a entrega ou recebimento das ações, dependendo da estrutura do contrato, claro. Para o iniciante, o mais importante é saber que tudo segue regras claras de bolsa e não depende de negociação direta entre as partes no vencimento. Um ponto que merece atenção é que opções podem ser negociadas antes do vencimento. O comprador não precisa esperar até o último dia. Se o valor da opção subir, ela pode ser vendida no mercado, realizando o ganho antes do prazo final. Isso traz flexibilidade, mas também exige acompanhamento, tá? Outro detalhe importante é entender que o valor da opção muda ao longo do tempo. Ele é influenciado pelo preço do ativo, pelo tempo restante até o vencimento e pela volatilidade do mercado também. Mesmo que o preço do ativo não se mova muito, o valor da opção pode cair à medida que o vencimento se aproxima. Para o iniciante, a grande lição desta aula é clara. Opções são contratos vivos com início, meio e fim. Entender compra, venda, exercício e liquidação evita erros básicos e ajuda a enxergar esse instrumento como ele realmente é, uma ferramenta com regras objetivas e não como um jogo de adivinhação. Depois de entender o funcionamento das opções, o próximo passo é compreender por que alguém decide usá-las, hein? Aqui entram as estratégias. É importante deixar claro que, desde o início, estratégias com opções não existem para ficar rico rápido. Entenda isso. Elas existem para organizar riscos, criar proteção e, em alguns casos, assumir exposições de forma consciente e limitada. A estratégia mais intuitiva para iniciantes é a proteção de carteira. Quem possui ações ou ETFs pode usar opções como uma espécie de seguro. Ao comprar uma opção de venda, a put, o investidor garante o direito de vender os seus ativos por um preço previamente definido. Se o mercado cair, essa proteção ajuda a limitar perdas. Se o mercado subir, a opção pode não ser usada e o custo da proteção será apenas o prêmio pago. Esse raciocínio é muito parecido com contratar um seguro. Você espera não precisar usar, né? Mas, se algo acontecer, ele está lá. Essa lógica ajuda o iniciante a enxergar opções de forma mais saudável. Em vez de tentar prever o mercado, a opção ela é usada para reduzir ansiedade e incerteza. Isso melhora a tomada de decisão e evita atitudes impulsivas em momentos de volatilidade. Outro uso possível é a especulação controlada. Aqui, a pessoa utiliza opções para tentar se beneficiar de movimentos de preço,
mas com risco previamente conhecido. Ao comprar uma opção, o máximo que pode ser pedido é o prêmio perdido, né? É o prêmio pago. Isso torna o risco mais previsível do que em algumas operações diretas no mercado à vista. No entanto, isso não significa que seja simples ou garantido, tá? A maioria das opções perde valor com o tempo, o que exige precisão maior na expectativa de movimento. Existe também o uso de opções para gerar renda adicional, especialmente por quem já possui ativos. Ao vender opções de compra sobre ações que já estão na carteira, por exemplo, o investidor recebe prêmios em troca de limitar o ganho máximo naquele período. Essa estratégia exige disciplina e clareza de objetivo, pois envolve abrir mão de parte do potencial de alta em troca da previsibilidade. O ponto central é entender que cada estratégia com opções envolve trocas. Não existe benefício sem custo. Ao se proteger, você paga um prêmio. Ao buscar renda, você limita ganhos. Ao especular, você assume o risco de errar o timing. Opções não eliminam risco, elas redistribuem. Para o iniciante, a melhor abordagem é enxergar opções como ferramentas de ajuste, não como o centro da estratégia. Elas fazem mais sentido quando vêm depois de uma carteira estruturada, com objetivos claros, é óbvio. Quando usadas com esse entendimento, opções deixam de ser um mistério e passam a ser instrumentos de controle. Sem planejamento, opções ampliam erros. Com clareza, elas organizam decisões e essa diferença define tudo. Para consolidar o entendimento sobre opções, nada é mais eficaz do que visualizar como elas se encaixam em situações comuns do mercado. O objetivo aqui não é ensinar operações complexas, não. É mostrar como a lógica das opções se conecta a decisões reais, especialmente envolvendo ações e ETFs, que já fazem parte da base de muitos investidores, né? Imagine então um investidor que possui ações de uma empresa sólida e pretende mantê-las no longo prazo. Ele acredita no negócio, mas sabe que o mercado pode passar por períodos de queda. Em vez de vender as ações por medo, ele pode usar uma opção de venda para se proteger temporariamente. Ao pagar um prêmio, ele garante um preço mínimo de venda durante aquele período. Se o mercado cair, essa proteção ajuda a compensar parte da perda. Se o mercado subir, ele continua com as suas ações normalmente, tendo apenas arcado com o custo da proteção, percebe? Agora, pense em alguém que não possui ações, mas acredita que determinado ativo pode se valorizar nos próximos meses. Em vez de comprar diretamente ativo, essa pessoa pode optar por uma opção de compra. Com isso, ela define antecipadamente o valor máximo que pode perder, que é o prêmio pago. Se o movimento esperado acontecer, a opção pode se valorizar. Se não acontecer, a perda fica limitada ao prêmio. Essa estrutura ajuda a entender por que opções atraem pessoas que desejam controlar melhor o risco. Opções também podem ser aplicadas sobre ETFs, o que amplia ainda mais as possibilidades. Um investidor que acompanha um ETF de mercado amplo, por exemplo, né, pode usar opções para se proteger de quedas generalizadas sem precisar mexer em cada ativo individualmente. Isso torna a gestão mais simples e eficiente, especialmente em carteiras diversificadas. Outro uso prático envolve a geração de renda. Quem possui ações ou ETFs pode vender opções de compra sobre esses ativos também. Ao fazer isso, recebe um prêmio e aceita a possibilidade de vender o ativo por um preço definido no futuro. Essa estratégia costuma ser usada por investidores que buscam estabilidade e não se incomodam em abrir mão de parte do potencial de alta em troca dessa previsibilidade.
Esses exemplos ajudam, né, a perceber que opções não são instrumentos isolados ou abstratos, como muita gente pensa. Elas dialogam diretamente com a carteira existente. Não substituem ações ou ETFs, mas funcionam como camadas adicionais de decisão, ajustando risco, retorno e comportamento. Para iniciantes, o aprendizado mais importante é entender que opções não exigem pressa. Elas fazem sentido quando o investidor já compreende seus ativos principais e deseja um pouco mais de controle. Usadas com clareza, opções ajudam a tomar decisões mais racionais. Usadas sem entendimento, apenas aceleram erros. O valor está na lógica, não na complexidade. Opções podem parecer atraentes justamente por oferecerem flexibilidade e controle de risco aparente, mas é exatamente aí que muitos investidores iniciantes, infelizmente, cometem erros. Finalizar esta aula falando de risco não é desestimular o uso de opções, tá? E sim colocar esse instrumento no seu devido lugar. Sabe qual é? Uma ferramenta poderosa que exige preparo, apenas isso. O primeiro risco fundamental é a perda do prêmio. Ao comprar uma opção, o investidor paga um valor antecipadamente. Se até o vencimento o cenário esperado não se concretizar, esse valor pode ser perdido integralmente e está tudo certo. Isso não significa que a estratégia foi errada, mas que o mercado não se comportou como esperado dentro do prazo. Para quem não entende essa dinâmica, essa perda pode gerar frustrações e decisões impulsivas. Outro ponto crítico é o fator tempo. Diferente de ações ou ETFs, opções perdem valor à medida que o vencimento se aproxima, como já dissemos. Mesmo que o ativo se mova pouco, o simples passar do tempo pode corroer o valor da opção. Esse efeito costuma surpreender iniciantes que acertam a direção do mercado, mas erram no timing, né? Em opções, tempo é tão importante quanto o preço. A volatilidade também exerce um papel central aqui. Mudanças na percepção de risco do mercado podem alterar significativamente o preço das opções. Mesmo sem grandes variações no ativo principal, isso pode acontecer. Bem, isso torna o comportamento das opções menos intuitivo para quem está começando e reforça a necessidade de estudo antes de operar, né? A complexidade operacional é outro cuidado essencial. Opções envolvem escolhas de strike, vencimento, tipo de contrato e estratégia. Cada decisão altera completamente o perfil de risco e retorno. Sem planejamento claro, o investidor pode montar posições que não atende completamente, assumindo riscos maiores do que imagina, sabe? Além disso, existe o risco emocional. Opções exigem acompanhamento, disciplina e respeito ao plano inicial. Alterar estratégias no meio do caminho, por medo ou euforia, costuma gerar prejuízos, viu? Quem não tolera ver oscilações rápidas ou aceitar perdas pré-definidas, dificilmente se sentirá confortável com esse mercado. A principal cautela para o iniciante é simples e poderosa. Sabe qual é? Não há necessidade de operar opções para ter sucesso no mercado financeiro. Conhecer opções é importante. Operar é uma escolha que deve vir depois de uma base sólida, com objetivos claros e entendimento profundo. Opções recompensam planejamento e punem improviso. Quando usadas com consciência, ampliam o controle. Quando usadas sem preparo, ela amplia os erros, tá? Encerrar esta aula com essa clareza é o primeiro passo para um uso responsável e inteligente desse instrumento. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.